Vocês estão me ouvindo agora? Sim, pastor. Vamos ter uma oração. Eu não estou conseguindo ter a visão de vocês,
a conexão realmente está estável, mas vamos fazer uma oração. Vou pedir à irmã Marileide que faça essa oração, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso querido, nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais da Tua palavra. E sabemos, Senhor, que o inimigo não deseja isso. Por isso eu te peço, ó Pai, que esteja conosco, que Teu Espírito Santo esteja conosco, que Teu Espírito Santo esteja com o pastor Edson, que esteja lá neste momento na casa dele, Senhor, porque sabemos que o inimigo está tentando para que esse estudo não aconteça. Mas ele vai acontecer, Senhor, pela Tua graça, em Teu nome, Senhor. E eu peço, Senhor, que Teu Espírito esteja conosco para abrir as nossas mentes, abrir o nosso coração para a Tua palavra, para o entendimento da Tua palavra. Que esse estudo, Senhor, venha nos enriquecer a fé, nos fortalecer. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pronto, eu estou pelo celular aqui, vendo se conseguimos dar uma continuidade. Realmente a minha internet parou, mas a gente vai dar continuidade. Obrigado, irmã Marileide, pela oração, e espero que vocês estejam conseguindo acompanhar e me ouvir agora. Eu só estou com uma dificuldade para compartilhar o estudo, então vou ver se consigo aqui reconectar meu computador para ver se funciona para colocar o estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a igreja verdadeira. Esse é um dos temas muito importantes. Ele vai mostrar exatamente as armadilhas que nós temos da parte de Satanás para que a igreja verdadeira ela não seja revelada. Mas o Apocalipse aponta como isso funciona. Daniel, eu acho que vou precisar da sua ajuda. Meu computador realmente não quer funcionar. Isso, acabei de mandar mensagem aí no grupo ofertando isso mesmo, pastor. Eu já estou com o estudo aberto aqui. Tá, deixa eu ver se você consegue compartilhar, colocando você como co-anfitrião. Eu já consigo compartilhar aqui. Já consegue, né? Então tá certo. Pode colocar, por gentileza. O senhor está enxergando aí? Sim, estou. Aí, no caso, eu só não consigo passar os slides. Ok. Eu vou passando aqui, o senhor vai me dando toque aqui e eu vou acompanhando aqui o falar do senhor. Tá certo, muito obrigado. Bem, irmãos, esse assunto, como o Daniel mesmo agora já colocou, uma das dificuldades que nós temos hoje é encontrar exatamente a igreja verdadeira. E a Bíblia, ela mostra que existe um remanescente, sempre existiu um povo fiel, sempre existiu um povo que representou a Deus. E as Sagradas Escrituras, elas representam claramente esse remanescente por meio de símbolos. E o símbolo que nós temos colocado como igreja é a palavra mulher. E em Apocalipse 12, aparece uma mulher virtuosa e ela é símbolo de uma igreja pura, tal como é descrita em Efésios 5, 22 e 23. Vou pedir, de vez em quando, que o Daniel encerre o compartilhamento para nós podermos aqui conversar. Pergunto, quem pode ler, por gentileza, Efésios 5, 22 e 23, por gentileza? Amém. Alguém pode ler? Pastor, Efésios 5, Efésios. 5, 22 e 23. Conseguiram?
Fui pegar o Daniel e tomei banho. Em áudio aberto. Isso. Vou ler Daniel, aqui, pastor. pode ler então Efésios 5, 22 e 23. Lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Está claro para vocês essa simbologia, então, colocada para a mulher? Ficou claro? Na realidade, Apocalipse 12 apresenta uma mulher vestida de sol, uma mulher virtuosa, e ela está simbolizando a igreja pura, como é descrita agora no texto que a Marileide acabou de ler. Tá certo? E esse símbolo ele é apresentado também para a igreja falsa, não vai ser o foco do nosso estudo hoje, mas a mulher representa igreja, é como é apresentado no texto que foi lido. Apocalipse 12:1, vamos mencionar aqui como está descrito essa mulher. Diz assim o texto bíblico: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esse texto, e comparado com o texto que Marileide acabou de ler, quem é o cabeça desta igreja? É o próprio Cristo, ele é o cabeça da igreja. E nós vemos em 2 Coríntios 11:2, mais uma passagem muito importante. Quem pode ler, por gentileza, 2 Coríntios 11, versículo 2. Você, pastor. Pode, por favor. 11, 12. 11, versículo 2. Porque com o zelo de Deus, zelo de vós, foi muito desfazer com um só sopro a vos apresentar com Cristo para Cristo. Não sei se foi a minha internet, mas eu não consegui ouvir o verso. Conseguiram ouvir todo mundo? Eu não consegui ouvir não, pastor. Eu vou ler aqui, tá? É porque o seu áudio está falhando, mãe. Eu vou ler aqui. 2 Coríntios 11:2. Tá. Porque zelo por vós como zelo de... Não, porque zelo por vós como zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, novamente, a relação, né? A esposa, a mulher, e Cristo, o noivo, né? Dando essa ênfase de que a igreja é representada verdadeiramente por mulher. E, nesse caso, como uma virgem pura, tá certo? É interessante essa simbologia apresentada em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Aqui, então, nós temos uma figura representando aquilo que João viu na visão. Só que essa mulher, uma virgem pura, ela tem mais algumas características apresentadas no livro de Apocalipse, capítulo 12. Ela aparece com o sol. E em Salmo 84:11, vou pedir também que leiam, por favor. Está representando quem? Vamos ver essa simbologia também. Quem pode ler, por gentileza, agora o texto de Salmos? Salmo 84:11. Exatamente. Tudo bem. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então, aqui, quem é o sol, segundo o Salmo apresenta? Deus. O próprio Deus, tá certo? Então, nós estamos vendo que essa mulher descrita no Apocalipse 12 é uma mulher que também ela é revestida do sol. O sol representa a Cristo. E, em seguida, nós temos outra simbologia. É a lua sob os pés. Tá certo? Você não almoçou aquela hora? Então.
Ok. É só deixarem o áudio fechado, mas já fechei aqui. A lua sob os pés que reflete a luz do sol, ou seja, a lua não tem luz própria. E poderia então ser o sistema. Tá certo? Deixa eu desativar alguns sons que estão ligados. E esses 7 montes está se referindo em Apocalipse 17, versículo 9. Está se referindo no capítulo 17 a uma mulher também, mas é uma igreja apostatada, uma igreja em que o dragão dá seu poder a ela. O dragão usa essa mulher, que é uma igreja também, e ela é chamada de Babilônia. E a identificação dessa igreja fala ali que tem uma característica de 7 montes. Interessante que o dragão é apresentado com 7 cabeças. Interessante que também é mencionado 7 colinas. Toda essa simbologia está apontando para aonde esta igreja do capítulo 17, que não é a igreja verdadeira, estaria então ali fundada. Nós vemos então também em Apocalipse 12 a menção de 10 chifres. E nós sabemos que após o reino de Roma ter se dividido, quando ele se desintegrou, está lá descrito em Daniel 7, né, capítulo 7, versículo 24 e 25, nós vimos os 10 reinos da Europa que se dividiram partindo de Roma. E então, veja, esse chifre na Bíblia, como tem a simbologia de poder, de reino, nós vemos aí os 10 reinos que surgiram também. E onde também nos diz que depois do surgimento dessas nações europeias, surgiria o anticristo também. E o dragão vermelho, nós lemos em Apocalipse 12, 9, claramente quem é esse dragão. Ok? E Apocalipse 7, 12 fala então, deixa eu ler aqui, e foi expulso o grande dragão. Olha aqui o que lemos em Gênesis 3,15. A antiga serpente, e ainda para ficar mais claro, que se chama Diabo e Satanás, e o que ele faz? Seduz todo mundo. Para onde ele foi atirado? Atirado para a terra. Mas junto com ele a terça parte dos anjos, está citado em outra parte. Mas aqui está dizendo que os anjos foram atirados na terra com Satanás. Bem, eu vou interromper a tela, porque nós temos agora que esclarecer alguns pontos. Nós estamos vendo uma guerra. E no capítulo 12, uma mulher é apresentada como símbolo de uma igreja verdadeira. No capítulo 17, uma igreja representada ali pela mulher, mas uma igreja rica, etc., onde o dragão dá seu poder a essa igreja. E nós estamos vendo agora, dentro desse contexto, o dragão não querendo que os planos de Deus se cumprissem. Essa mulher do capítulo 12, a igreja de Deus, a igreja verdadeira, ela daria o filho varão. E quando ele nascesse, ele tentaria aniquilar, matar esse filho varão. Não foi assim que aconteceu? Alguma dúvida até aqui? Então, vou compartilhar a tela, avançando agora para vocês verem o que aconteceu depois desse momento, quando o filho nasceu. Bem, Satanás tentou destruir a Cristo e a igreja cristã primitiva por meio de Roma pagã e dos Césares. O dragão representa claramente o instrumento de Satanás. E aí o que aconteceu? Nós vemos então em Mateus 2,16 que Herodes ficou iludido, viu que tinha sido enganado pelos magos, e os magos, os anjos que apareceram, ele disse, olha, não volte pelo caminho que vocês estavam planejando, não volte até Herodes, vá para outro caminho. E quando o Herodes percebeu que os magos não voltaram, ele simplesmente agora querendo aniquilar, já que era instrumento do dragão, ele tentou aniquilar e matar
todos os meninos para ver se dentre esses meninos ele mataria também o Filho de Deus. E então houve aquela matança dos meninos de 2 anos para baixo, conforme a precisão que os magos informaram para o rei Herodes. E houve choro por toda parte, e foi um lamento grande, mas Deus estaria protegendo. E aqui no Apocalipse 12 descreve exatamente como que ele estaria protegendo o próprio Jesus e como também o remanescente, a igreja. Apocalipse 12, versículo 6 diz que a mulher, ou seja, a igreja remanescente, ela fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele sustentem durante 1.260 dias. Eu quero fazer 2 comparações aqui rápidas para vocês. Primeiro, há uma profecia que, para proteger Jesus, e assim José e Maria tiveram uma visão, e a visão foi que eles deveriam ir para o Egito, sair de Belém, para não morrerem dentre aquelas crianças que morreram. E agora também no Apocalipse 12 está falando da profecia da igreja remanescente, onde ela fugiria também para escapar de ser aniquilada. E essa profecia diz que ela ficaria escondida, estaria num deserto por 1.260 anos. Vocês devem estar lembrados, nos estudos anteriores, que nós vemos que em profecia, um dia é igual a 1 ano. Lembram disso? Um dia é igual a 1 ano. Então, se a profecia está falando 1.260 dias, na realidade são 1.260 anos, ok? Partindo desse pressuposto, nós vamos agora, então, descobrir um período em que a igreja ficou no deserto, ok? E essa profecia fala de um período de perseguição. E quando estudamos a história da igreja cristã, vocês devem lembrar que vimos o cavalo vermelho, e o cavalo branco e depois o vermelho, quando começou no ano 313 uma grande perseguição aos cristãos. E nós vimos ali, ainda não era o início dos 1.260 anos, mas nós vimos ali que começou a desencadear uma apostasia. Nós vimos Constantino se filiando agora ao cristianismo e tentando levá-los a adorar o dia do sol, a mudança que ele fez, não é, no ano 321, do sábado para o domingo, mas uma perseguição cruel ainda viria pela frente durante o período de 1.260 anos. E esse período é registrado como um período escuro da humanidade. Perseguições por causa da fé que os cristãos sustentavam. Durante esse período, as pessoas que insistiam em obedecer à Bíblia, eles eram não só perseguidos, mas eram mortos, levados para fogueiras. Política e religião nunca deveriam se unir, mas nesse período se uniram. E nessa época os costumes do paganismo, as doutrinas que não estão na Bíblia, entraram na igreja. Vamos ver algumas delas daqui a pouco. A profecia indica que a igreja verdadeira não se entregaria a essas mentiras que o dragão estaria travando, né? E colocando na igreja. E teria essa igreja que então ficar ali longe, fugida. Homens e mulheres fiéis manteriam ali no deserto a luz da verdade acesa. Bem, a Bíblia apresenta esse período do deserto, chamando de 1.260 dias, como nós lemos em Apocalipse 12, 6, em Apocalipse também 11, 3, Apocalipse 11, 2, 13, 5, e também vemos em Daniel 7, 25, nós vemos em Daniel 12, 7, aí estão os textos. E vocês vão perceber que às vezes é falado 1.260 dias, às vezes é falado 42 meses, e às vezes é falado tempo, tempos e metade de um tempo. Todos esses pontos estão convergindo para uma mesma direção. 42 meses, se multiplicar por 30 dias, vai dar 1.260. Tempo representado por 1 ano, tempos já o dobro, 2 anos, e metade de um tempo, que seria metade de um ano, nós vamos juntar tudo, vai dar 42 meses, que somados, 1.260 dias.
E esse é o período que a igreja se refugiaria, mas manteria acesa as verdades bíblicas. Não se dobrariam às mentiras que o dragão queria impor nesse momento. E nós vimos agora que esse período profético aplicado, vamos a chegar a 1260 anos, segundo Números 14:34 e Ezequiel 4:7. Bem, vamos agora entrar na história e ver esse período exato de 1260 anos de perseguição religiosa. Eu posso afirmar que essa perseguição começou em 538, por quê? Houve um edito do imperador de Roma, Justiniano, onde esse período de perseguição se estendeu até 1798. Ou seja, a igreja descrita no Apocalipse 17, ela começou uma perseguição acirrada em 538 e só parou quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, invadiu Roma, levou preso o bispo de Roma, que na ocasião era o Pio VI, e ali ele foi exilado, colocando fim ao período cruel de perseguição. Bem, 1260 anos teve esse período de supremacia papal descrita na Bíblia. Nós lemos, e já falei há pouco, sobre tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e nós vimos isso repetir-se em Daniel 12:7, vimos nos textos que estão abaixo, todos convergindo então para esse período que começou em 538 e foi, com esse decreto de Justiniano, passou por 1260 anos, terminando em 1798 com o fim ali da supremacia que o dragão conferia à igreja do capítulo 17 do Apocalipse. Ok, pulando esta parte agora, que já descrevemos, nós vamos ver agora que Satanás, ele não conseguiu destruir nem a Jesus quando esteve na terra, e ele também lutou contra a igreja, mas ele não terá êxito também. O texto de Apocalipse 12:17 diz: Irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com o restante da sua descendência, e aqui descreve que são estes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento e vamos tirar provavelmente agora algumas dúvidas e fazer algumas considerações. O Apocalipse 12 descreve, então, uma mulher representando a igreja verdadeira, certo? E o período seria por 1260... Opa, deixa eu só encerrar aqui um som. 1260 anos. Até aqui também certo. Começou, então, uma perseguição mais acirrada em 538, culminando em 1798. Bom, durante esse período, a igreja não foi derrotada, mas ela teve que se esconder. E vocês vão perceber que o período da reforma, ela vem bater com o período término ali desse período de a igreja fugindo, de igreja perseguida, da igreja tendo que se esconder da fúria de Satanás. Aí nós vamos ver alguns reformadores que começou um pouco antes e depois continuaram. Temos Jerônimo, John Wycliffe, temos Lutero, aí acho que todos já ouviram falar de Lutero, quando ele, na Alemanha, foi assim bem incisivo sobre voltarmos à Bíblia. E nós vimos que todo o esforço para derrubar, para acabar com o cristão ou com as verdades bíblicas não prevaleceu. Graças a Deus, não prevaleceram. O dragão foi derrotado e a igreja, então, ressurge novamente com força. E hoje nós estamos aparentemente num período ainda de paz. Alguém quer complementar ou perguntar alguma coisa agora para a gente avançar para a etapa final? Só reforçando, pastor,
Eu recordo que a gente fez o estudo das 7 igrejas, né? E esse período dos 1.260 anos corresponde exatamente à igreja de Tiatira. Está lá no capítulo 2 de Apocalipse, né? Só fazendo essa lembrança e mostrando, né, que a vontade de Deus, o plano profético, ele vai se cumprir. E aí eu só peço também só um reforço, pastor, porque assim, são muitas informações, né? Muitas. E aí talvez algumas pessoas aqui podem estar estudando o Apocalipse a primeira vez, de maneira mais, digamos assim, didática. Então anotem essas passagens para não restar dúvida. Então essa questão ficou muito bem claro no meu entender aqui na exposição do próprio o Prezi, né? O PowerPoint aí. Então, os 1.260 anos, ele é descrito em vários locais, fazendo essa ligação, principalmente Daniel e Apocalipse, né? E de maneira que, em princípio, não resta dúvida. Por que eu digo isso? Porque tem algumas denominações que acreditam que esses 42 meses ainda vão acontecer depois que Jesus voltar e vai ser arrebatado, e os infiéis vão permanecer 42 meses aqui, sendo coisas nesse sentido. Então, eu acho que ficou bem claro que a Bíblia não nos mostra isso. Ela mostra que os 42 meses são 1.260 anos, e esses 30 dias é porque, na época, o mês não era que nem agora, que tem 30, 31, fevereiro é 28. Então, não confundam isso aí também, não. Era fechadinho ali 30 dias, antigamente. Então, corresponde justamente aos 1.260 anos. Excelente. Mais alguma consideração, pergunta? Sim, pastor. Eu também gostaria de fazer um complemento. Você está me ouvindo? Sim, pode falar, Marcelo. Em relação ao cumprimento das profecias, quando a gente analisa a história como um todo. Porque o intuito de Deus dar a profecia é que quando elas se cumprissem, que nós pudéssemos ter certeza que essa é a palavra de Deus e que nós pudéssemos depositar fé no que Ele prometeu há de acontecer. Assim como aconteceu na história, quando a gente vê a história, a gente vê que tudo bateu milimetricamente da forma como Deus disse. E que a gente possa crer na volta dele, que está muito próximo, e se preparar para esse encontro. Verdade. Obrigado. E eu vou pedir que leiam 2 textos agora. O primeiro deles, Daniel 7:25. E uma segunda pessoa, Tiago 2:10. É só abrir seu áudio e me levantar a mão. Quem vai ler o primeiro texto? Eu posso ler, pastor? Por favor. Então, Daniel estará lendo Daniel, né? Daniel vai ler o livro de Daniel, capítulo 7:25. Agora, alguém tem aqui o nome de Apocalipse? Não, né? Não, Tiago. Tiago 2:10. Quem pode ler Tiago 2:10? Tiago é um pouco difícil de achar, né, pastor? Aí demora mais. Mas demora mais, é verdade. É pequenininho. A irmã Iraneide vai ler, então. Sua mamãe vai ler Tiago, capítulo 2, versículo 10. Então, vamos a Daniel 7:25. Na minha versão, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em Daniel 7:25, ainda não havia acontecido os 1.260 anos. E ali surgiria alguém que perseguiria. Magoar significa perseguir, não é? Maltratar os santos, por um período de 1.260 anos. Então, esse poder, ele mudaria também a lei de Deus. Lembra que Constantino deu o pontapé inicial, no ano 321, mas foi do ano 538 em diante, depois de Justiniano decretar, que começou a ser mais acirrado ali essa mudança do sábado para o domingo. E o que a Bíblia, em Tiago 2:10, já no Novo Testamento, fala sobre os 10 mandamentos? Irmã Iraneide, por favor, Tiago 2, versículo 10. Porque qualquer um que guarda toda a lei e peça em um ponto, faz-se culpado de todos. Ou seja, que lei é essa? Pode ler agora para nós o versículo seguinte?
Visto que aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não cometerás homicídio. Se tu cometer adultério, mas matas, estás feito transgressor da lei. Então, de que lei está se referindo Tiago em que eu não posso tirar nenhum mandamento? Se eu for tirar um mandamento, eu me torno culpado de todos. E que lei é essa que diz Todos. A lei diz, os 10 mandamentos. aos 10 mandamentos? E o que Daniel leu que havia profecia nessa questão? Surgiria um poder que mudaria os tempos e a lei de Deus. Então, foi claramente a igreja do capítulo 17 que não só perseguiu a mulher do capítulo 12, mas mudou também o sábado para o domingo. Isso não precisaríamos nos aprofundar. Então, fica claro para nós de que o dragão não quer que ninguém obedeça à lei de Deus. Qual é a finalidade dessa guerra? É que ele sabe que nós vamos nos tornar culpados se aceitarmos a mentira no lugar da verdade. Tá certo? E algumas outras mudanças aconteceram e tradições foram colocadas acima da Bíblia. E no ano 590, o purgatório, depois o culto e adoração a imagens, começando com Maria, também batismo de crianças, e aí as imagens em 787, transubstanciação, ou seja, o pão já passaria a ser o corpo de Cristo realmente, não pão como símbolo, não é? E o vinho também como sangue. Em 998, agora começaram a comemorar os mortos, né? Dia de finados, e nós sabemos que os mortos eles permanecem mortos, mas não, houve agora outras coisas acrescentadas. Também e a confissão auricular, rosário, hóstia para o povo, cálice para o sacerdote. A tradição passou a estar acima de tudo, e aí livros que os pais da igreja não aceitavam como inspirados, e nós chamamos hoje de livros apócrifos, foram acrescentados, livros que confirmam o purgatório, etc. Então, nós estamos vendo que o desígnio de Satanás em perseguir a igreja era também para destruir, fazer com que ela sumisse do mapa e mentiras fossem colocadas no lugar da verdade. Porém, interessante que em Apocalipse 12:15 fala que mesmo que ele arrojando de sua boca água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada, não é? Deus, ele ainda de uma forma especial, socorreu o povo. E como que esse plano foi frustrado? E o próprio livro diz no Apocalipse 12:16, a terra socorreu a mulher. E a terra abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Ou seja, o povo não sumiu do mapa. A igreja lá no deserto continuou sendo guardada e preservada. Interessante esse texto aqui que nós encontramos, deixa eu ver a citação, está no livro Estudos Bíblicos, página 183. Ele diz assim, a fortaleza das montanhas, os retiros tranquilos, os vales solitários do sudoeste da Europa, por séculos abrigaram muitos que recusaram a obediência ao papado. Aqui também podem ser vistos os resultados da obra da reforma do 16º século, quando muitos dos governos da Europa vieram em auxílio da causa da reforma, retendo a mão da perseguição e protegendo a vida dos que ousavam pôr-se ao lado da verdade. E o descobrimento da América e o abrir-se desse continente como asilo aos oprimidos da Europa por aquele tempo podem ser também incluídos no auxílio aqui referido. Eu preciso agora destacar algo para vocês. Eu vou interromper a tela e quero que vocês entendam algo. Perceberam que no período de 1260 anos a perseguição foi cruel, cristãos eram mortos, queimados, forçados a negar a fé, a desobedecer a palavra de Deus e a aceitar mentiras. Parecia que prosperaria.
Mas aqui interessante, queridos, não prosperou. O inimigo não venceu o povo de Deus. E ainda a profecia diz que seria por um tempo determinado, e aí haveria essa reforma que hoje nós vemos, começada pelas pessoas que citei. Porém, quando a reforma se agigantou, e nós vimos agora de uma forma especial a igreja sendo agora restaurada, tendo agora uma liberdade para pregar, onde agora nós temos que pregar esse evangelho até os confins da terra para abreviar a volta de Jesus. Dentro desse contexto é que nós estamos agora vivendo, pós 1260 anos. Até aqui, como o Daniel disse, é muita data, é muita informação, mas alguém quer complementar algo ou perguntar também? Pastor, só um detalhe. Marcelo... Pois não, Marcelo. Ai. Eu gostaria de só comentar em relação, pastor, a esse período que a igreja ela fugiu para o deserto, que foi durante 12 séculos, né? Quase 13 séculos, onde a palavra de Deus ela ficou meio que em segundo plano, em terceiro plano. Só que a restauração dessa verdade, ela começou com os reformadores, só que ela teve um momento que ela parou. Ela não teve prosseguimento. Várias outras verdades que ela tinha sido jogada por terra, como diz o livro de Daniel, elas não foram restauradas. Mas tem uma profecia que diz, né, que o evangelho eterno seria pregado e, nesse momento, as verdades de Deus ela seria restaurada como um todo, porque o evangelho eterno ele precisaria ser pregado ao mundo inteiro. Então, a igreja adventista ela tem todo o seu bojo doutrinário, todas as verdades bíblicas. Infelizmente, os reformadores eles pararam. A reforma deveria seguir em frente, como diz o espírito de profecia. Mas eles pararam em Martinho Lutero, pararam em João Calvino e não seguiram adiante. E isso foi uma pena. Mas graças ao bom Deus, chegou o momento da verdade ser restaurada como um todo. E ele levantou essa igreja com essa finalidade, de pregar esse evangelho eterno a todo mundo, restaurar a verdade de Deus. Amém. Obrigado, Daniel. Amém. Pastor, só um fato curioso, e para não ficar dúvidas, né? Principalmente aqueles que são católicos, ou, enfim, às vezes causa uma ideia, uma impressão errada quanto ao nosso entendimento em relação a Maria, por exemplo. Eu não quero aprofundar muito nesse assunto, mas eu tenho um colega que eu servi com ele em 2009, 2010, 10 e 11, por ali, e ele é um católico assim bem fervoroso. E eu tive a oportunidade de conversar com ele ali pelo WhatsApp, trocar algumas mensagens. E certa vez ele comentou assim que ele não entende muito bem por que os evangélicos têm... qual foi? Eu não lembro agora o adjetivo que ele usou. Mas, tipo assim, não gostam de Maria. Tem raiva de Maria, alguma coisa nesse sentido. E isso não é uma verdade. Então, quando se coloca aí que realmente essa igreja, né, do capítulo 17, dos 1260 anos, que perseguiu, digamos assim, a igreja verdadeira, incluiu-se ali, como foi colocado na apresentação, por meio da tradição humana, uma série de coisas que foram postas aí, né? Em especial essa questão de Maria. Mas nós, né, pelo menos eu aprendi assim, e eu penso dessa maneira, nós admiramos, nós temos um grande apreço por Maria, mãe de Jesus. Ela é uma pessoa acima da média dos seres humanos normais, porque Deus escolheu ela para nascer dela o filho. Imagina o quanto ela é especial. Assim como Deus escolheu Moisés para ser um profeta importante, resgatar o povo do Egito, escolheu João Batista para anunciar a vinda de Jesus, escolheu Paulo para converter o Paulo de perseguidor, virou a um proclamador do Evangelho. Ele escolheu também ela por ser, logicamente, uma pessoa de Deus. Então, nós temos esse entendimento. Porém, tudo isso não faz dela, né, uma divindade a ser cultuada em pé de igualdade ou similar a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo. Então, só para deixar bem claro essa questão. Excelente. Hein, pastor? Pois não, Marcelo. Também queria ressaltar um fato que eu acho importante, quando foi falado aí em relação à Santa Lei de Deus.
Eu queria frisar que a lei de Deus é eterna. Muitos falam que a lei foi dada no Sinai, né? Mas a lei foi dada no Sinai de forma escrita, mas antes ela era passada de forma oral. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 16, né, quando Deus ele fala em relação ao sábado. Nós vemos também na história de José, né, que a esposa de Potifar, ela queria algo mais com José, e ele falou: de forma nenhuma eu pecaria contra meu Deus. Então ele já sabia que adulterar era errado. Então eu queria só frisar isso, que a lei de Deus, ela não veio a ser dada no Monte Sinai, ela é uma lei eterna, ela é uma lei que foi criada desde a fundação do mundo. Só que, na forma escrita, ela foi dada ali no Sinai. Porque senão, antes da lei, não existiria pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Eu queria só ressaltar isso. Obrigado. Eu que agradeço as contribuições valiosas. E, ao irmos agora para a parte final, vai ficar claro alguns pontos. Vou compartilhar a tela com vocês, porque se a igreja foi atacada, as verdades foram atacadas, então eu pergunto, e a igreja verdadeira? Como eu vou descobrir se o Apocalipse 12 descreve uma igreja verdadeira em que eu estou nela agora? Inclusive, eu quero que você grave algo que vamos estudar mais adiante, mas fugindo da perseguição cruel desse período dos 1.260 anos, é que surgem os Estados Unidos. Gravem isso. Os Estados Unidos surgiram com a proposta de um país livre, onde a Bíblia fosse exaltada. Tá certo? Gravem isso. Mas agora vamos buscar as características hoje de uma igreja verdadeira, uma igreja remanescente, fiel, conforme diz Apocalipse 12. Concorda? Então, primeira questão. Para a identificação desta igreja de Deus, primeiro, a Bíblia diz que ela surgiria como organização depois do período do deserto, período de 1.260 anos escondida, ou seja, após 1798, ok? Essa é uma das características da igreja verdadeira, remanescente. Segundo, surgiria do movimento de Daniel 8:14. E esse movimento, ao estudar Guilherme Miller, as profecias de até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado, eles imaginaram que seria a terra e que seria a volta de Jesus, e ela seria queimada, purificada. Então, houve um movimento pregando a volta de Jesus. Ou seja, esse movimento culminou em 22 de outubro de 1844 com uma decepção, porque eles não tinham entendido Daniel 8:14. Mas essa igreja surgiria de um movimento. Bem, essa igreja surgiria como resultado, então, desse desapontamento que está descrito também em Apocalipse 10. Eles estudariam uma mensagem, é bom gravar isso, e ela seria doce como mel na sua boca, mas no ventre, depois de digerido, seria amarga, uma decepção grande. E foi o que eles fizeram ao estudar o que estudaram em Daniel 8:14. Esta igreja teria e manteria verdades apostólicas como estão na Bíblia. Nós vimos lá em Apocalipse 14:12. Ela guardaria os mandamentos de Deus, de Êxodo capítulo 20. Nós temos também uma igreja que teria como característica o dom de profecia, que foi o estudo do domingo passado. Então, a igreja verdadeira tem que ter também o dom de profecia. Essa igreja pregaria as 3 mensagens do tempo do fim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Caiu Babilônia, não é? E que nós deveríamos fugir de Babilônia, essas 3 mensagens. E seria um movimento também mundial, e que também essa igreja verdadeira ensinaria que a salvação é conseguida pela fé em Cristo Jesus. Ao ver tudo isso, queridos, nós chegamos a uma conclusão. E João 10:16 diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Amém por isso? Eu vou aqui parar o compartilhamento e quero conversar com vocês. Vamos lá.
Até aqui ficou claro para vocês? Nós estamos vivendo aqui num período em que a igreja do capítulo 2 ela surge depois de alguns eventos. E muitos dizem assim, a igreja surgiu com Ellen White. Não, ela estava lá no período do movimento profético que estamos aqui considerando. Mas ela não foi a principal. A igreja surge dentro de um contexto. E ela não surge com um dono. Vocês sabiam que a maioria das igrejas tem um dono? Os mormons, e eu não vou ficar citando denominações, cada um tem um fundador. A Igreja Adventista não foi Ellen White, não foi nenhum nem outro. É um movimento profético, conforme está na Bíblia. Alguma pergunta ou consideração? Por favor, Daniel. É só reforçando, pastor, que o movimento de 44 começou com Guilherme Miller, se não me engano ele era metodista, né? E, enfim, não, acho que Ellen White era inicialmente metodista, e várias pessoas de várias igrejas, né, foram inspiradas a ir reconhecendo as verdades bíblicas, tá? Alguns fatos também ali, digamos assim, sobrenaturais foram acontecendo para ir conduzindo essas pessoas, tendo em vista que, como a gente comentou, a profecia ela vai se cumprir. Então, as 2.300 tardes e manhãs acabavam em 44. E havia a necessidade de haver o grande desapontamento. E a partir dele, né, é como se fosse ali um balançar da roseira, como a gente fala no exército, né? Balançar a roseira, ou seja, as pétalas mais fracas vão caindo. E um povo continuou estudando, aprofundando para compreender melhor. E Deus sabia que essa era a forma que deveria acontecer para que as verdades elas fossem resgatadas. E a partir daí, não a igreja adventista, o nome, a denominação adventista, mas aquele grupo de pessoas que passaram a compreender as verdades. Então, a partir do momento que elas passaram a perceber a importância de seguir os mandamentos, né, e ter o testemunho de Jesus, elas passaram a ser a igreja remanescente. E aí eu reforço essa passagem que a gente viu, né? Que há muitas ovelhas em outros apriscos. Então, já conversei com minha mãe sobre isso também. Às vezes, algumas pessoas pensam que, não, vocês adventistas são prepotentes, acreditam que são os donos da verdade. Não, pelo contrário. Na verdade, a gente lendo aqui Eventos Finais, a gente vê que Ellen White fala até que poucos se salvarão na igreja adventista. A maior parte dos salvos está, inclusive, em outras igrejas, falando em denominação. Né? Se a gente for falar em termos bíblicos, só existem duas igrejas, a verdadeira e a falsa. Mas, nesse contexto das denominações, a gente percebe que uma parte realmente vai estar na igreja adventista, porque, obviamente, a gente entende como defensores das verdades bíblicas, né? A correta compreensão, os remanescentes, né? E outros estão fora. Então, só para deixar essa questão clara, que não há essa ideia de que o adventista é o povo que vai ser salvo, não. Ok? Exatamente. Verdade, Daniel. Inclusive, a igreja adventista, na época que surgiu, foi exatamente por desse desapontamento em 1844 que algumas pessoas se decepcionaram e abandonaram, mas aí daquelas pessoas que se preocuparam, não, vamos conhecer direitinho, vamos interpretar a palavra de Deus para que possamos ter uma igreja remanescente que não seja mais um desse, né? Para não acontecer mais esse desapontamento aconteceu. Então, eu mesmo tinha uma grande assim, eu não queria saber da igreja adventista pelo fato de ser uma igreja exigente, falar, e que eu não tinha condição de acompanhar essa igreja. Eu falava isso. Só que hoje, entendendo até como ela surgiu, a importância de estar nessa igreja. Por isso, graças a Deus, estou feliz por isso, por estar entendendo, graças a Deus, e hoje estou na igreja remanescente. Amém. Amém. Algum outro comentário? Eu queria considerar 2 versículos com vocês. O primeiro deles é Apocalipse 14, versículo 12.
Esse versículo, ele diz claramente o seguinte, eu vou ler este, e o outro é Apocalipse 18, também versículo 4, ok? O 14:12 diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho e a fé em Jesus. E Apocalipse 18, no versículo 4, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Sabe, queridos e amados, a igreja foi perseguida. A igreja agora está de uma forma bem especial em aparente paz, mas ela vai ter de novo algumas tribulações. E os fiéis vão continuar sendo fiéis, e os que estão hoje em outros lugares, eles ouvirão. O próprio Jesus disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E o que está hoje no erro, e nós temos que pregar a mensagem que diz claramente sobre os mandamentos de Deus, as verdadeiras ovelhas ouvirão a minha voz. E que voz é esta? Sai dela, sai do erro, sai da mentira, aceite a verdade. E o meu apelo hoje é exatamente esse, vamos ou não vamos nos firmar na verdade, aceitando a verdade. Eu quero concluir, antes de orar e fazer o apelo final, dizer que eu tenho a convicção de que Deus, ele de uma forma muito especial, transforma tragédias em bênção. Ele muda nossas rotas. Eu sei que ainda está bem recente e dolorido, né, irmã Jurema, que está aqui conosco, a Daniele, muito recente, mas eu tenho certeza que o que estamos estudando, o conforto, hoje foi duro guardar o papai na sepultura, Daniele, mas uma coisa é certa, a promessa desse Deus é que esse pecado vai ter fim e todas as suas consequências. E eu tenho certeza, queridos, que os que aceitarem essa verdade, crerem na verdade, confiarem na verdade que é Cristo, confiarem na Bíblia, se firmarem na Bíblia, aceitarem o perdão oferecido por Jesus, aceitarem o batismo, aceitarem o aprofundamento nas Escrituras, estes que aceitarem Jesus serão salvos. E eu desejo que nós aqui aceitemos firmar na verdade. Se esse é o movimento, se há um só povo, um só rebanho, se essa igreja fugiu para o deserto para continuar sendo fiel, mas depois dos 1260 anos, agora ela tem essa condição de liberdade que estamos, e até a última igreja, ela é uma igreja morna, exatamente porque ela agora tem rica sou, de nada tem falta, mas ela vai passar por uma sacudidura, nós vamos passar por perseguições, a igreja vai ser, grave o que eu estou falando, Estados Unidos surgiu para ser a igreja, um movimento que protegesse o povo que quisesse servir a Deus e guardar a Bíblia. Só que Apocalipse 13, que vamos estudar mais adiante, esse povo vai acabar se tornando perseguidor. Mas, mediante o que estudamos, eu quero pertencer ao remanescente. Eu quero guardar os mandamentos de Deus. Eu quero me firmar na palavra de Deus. Eu estou agradecido a Deus que meu laptop voltou a funcionar. Não foi fácil. O inimigo não quer que esse assunto seja pregado. Mas ele vai ser pregado e anunciado, e o povo de Deus, as ovelhas verdadeiras, ouvirão a voz de Deus. Você que está aqui hoje, então, sei que tem alguns, a Elisene, a Nilza, estão aqui sem a imagem, mas os que podem aí colocar, diga, eu quero. Só dizer assim, levanta a sua mão dizendo, eu quero pertencer ao remanescente, eu quero permanecer fiel, eu quero pertencer a Jesus, eu quero estar na igreja do capítulo 12, eu quero me filiar a essa igreja, eu quero sair e entrar na verdade. E eu vou orar agora por vocês, tá bom? Querido Senhor, muito obrigado por nos permitir hoje ter a Bíblia com liberdade nas mãos, estudá-la, e assim percebermos que o Senhor tem uma igreja verdadeira, e nós vamos confiar
de que o Senhor vai sustentar esta igreja e vai levá-la para o céu. Pois as características desta igreja, a principal delas, é que o Senhor é o cabeça e ela permanece fiel à sua palavra e aos mandamentos de Deus. Então, agora nos ajude a nos firmarmos nesta verdade. E enquanto estamos nesse mundo sofrendo, como a irmã Jurema está com dor no coração, a Daniele com dor no coração, mas nós temos a esperança de que esta igreja vai sair triunfante. Irmão Antônio vai ser ressuscitado para o encontro de Jesus nos ares daqui a pouco. Senhor, não compensa permanecer nesse mundo. Ajuda-nos a continuarmos pregando ainda mais sobre estas verdades. Te peço essa ajuda, Senhor. Peço o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.